à espera. Dai um beijo só, dai um beijo de amor. Ai, dai um beijo só. Eu peguei na rosa à espera, pensando que era outra flor. Oh, dona Leia, venha cá, faça o favor. Bom dia para todo mundo. Como eu tenho um tempo, assim, como todo mundo tem um tempo, eu resolvi... Primeiro, assim, eu quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar essas reflexões que eu venho fazendo há tantos anos, e especialmente aqui nesse lugar, agradecer ao Instituto Alana, muitas das minhas alunas que estão aqui presentes. A gente, quando vai ficando velhinha, a gente tem um monte de aluno, né? A gente já foi aluno de quase todo mundo. E agradecer aos amigos, às amigas. Enfim, então eu resolvi que, para eu não me perder, eu tentei escrever de um jeito simples, né? E dizer que essa minha dedicação a esse tema das relações entre os seres humanos e a natureza, ela vem, antes de qualquer coisa, de uma paixão, né? De uma paixão por uma beleza da vida, como ela existe como dádiva para todas as espécies. E também nasceu de um amor pelas crianças, essas pessoas tão interessantes, tão encantadoras, que são a espécie que se renova na Terra. E foi muito lá atrás, no tempo de ditadura militar, eu já era jornalista, quando eu resolvi me tornar professora de creches. E hoje, como professora da universidade pública, como educadora de educadores, eu continuo inspirada nos ensinamentos do mestre Paulo Freire e sempre interessada em oferecer às crianças e a nós mesmas espaços de aprendizagens, da alegria, da solidariedade e da democracia. A partir dos anos 90, quando ganhava força, né, essa nova consciência de espécie, eu comecei a me interrogar sobre possíveis conexões entre desrespeito à natureza planetária e desrespeito ao corpo humano. E, por associação, eu fui chegando na questão das rotinas escolares, onde a natureza não é tão vista, tão observada, ou tão vivenciada ou reverenciada, onde o racional e não o emocional, o trabalho e o lazer vão tendo... O trabalho e não o lazer, né? Tudo isso vai tendo um lugar privilegiado, onde os corpos infantis acabam sendo muito contidos nos seus movimentos de expansão. Passam longos períodos em espaços fechados, intermináveis esperas, submissão a rotinas que não respeitam os ritmos próprios das crianças, né? E aí eu me perguntava, haveria relações entre esse modo de funcionamento que submete o corpo e o modelo de desenvolvimento que oprime a natureza, que destrói a natureza? E aí, em torno dessa questão, outras perguntas iam se colocando, né? Qual era a origem desse estado de insalubridade generalizada em que vive o planeta, né? Como foi que se constituiu historicamente, como se desenvolveu esse modelo de desenvolvimento em que a gente vive, que provoca, ao mesmo tempo, desigualdade social, desequilíbrio ambiental e sofrimento pessoal? Que concepções filosóficas e científicas se constituíram como base para esse tempo histórico, para essa nossa civilização? Como essas macroconcepções se materializam no cotidiano das escolas? E como subverter isso tudo? Então, eu querendo um novo lugar para o ser humano na relação com a biodiversidade, eu passei a visitar pensadores que me apontaram, que apontam fissuras na visão de mundo da modernidade. E, envolvida com os movimentos sociais, estudando Boaventura, Deleuze, Guattari, Morin, Humberto Maturana, ecofeministas como a Vandana Shiva e a Maria Mies, autores do campo da educação infantil, né? O próprio Froebel lá atrás, a própria Montessori, trazendo
o que eles que viveram em outro tempo podem apontar para nós como elementos para esse novo tempo, mas também tentando mergulhar nos estudos da educação ambiental crítica, eu fui chegando a algumas compreensões. E a primeira compreensão é que os seres humanos, as crianças, elas são seres da cultura, mas que elas são também seres da natureza, né? Eu fui compreendendo que esse pertencimento à natureza ele foi se perdendo no processo de produção da vida moderna, e que a visão se divorciada ela reproduz nos modos de organização da sociedade escolar, da vida social cotidiana e das escolas. Que o divórcio entre ser humano e natureza ele está na base e que ele dá sustentação ao sistema capitalista, urbano, industrial e patriarcal. Que esse divórcio está, portanto, na origem da crise generalizada que vive o planeta, que provoca danos nas ecologias pessoal, social e ambiental. E eu fui entendendo e chegando à conclusão, evidentemente, que são conclusões minhas, não apenas, graças a Deus, tem uma grande, né, quantidade de teóricos do campo da complexidade, enfim, que para você reverter esse quadro em que nós estamos mergulhados, nós precisamos atuar no nível macropolítico e também no nível micropolítico, porque a luta contra a captura ela não se situa apenas no plano da economia política, ela está também no plano da economia subjetiva. Então, a minha intenção nesse seminário é compartilhar um pouco das concepções e as práticas pedagógicas que eu venho buscando organizar e que estão comprometidas com a saúde das crianças e com a saúde dos planetas, né? Mas como fazer isso? Como investir num cotidiano escolar que se estruture na contramão dessa tendência que é destrutiva? Então, a minha primeira questão é assim, como que eu olho para as escolas, né? E aí, ajudada por Spinoza, eu venho pensando nas escolas como espaços de viver o que é bom, o que alegra, o que potencializa a vida, espaços de bons encontros. O Spinoza explica que o bom encontro existe quando nós entramos em contato, quando vivemos um encontro com algo ou com alguém que aumenta a nossa potência, que nos fortalece. E o mal existe quando esse encontro nos fragiliza, entristece, decompõe, despotencializa. Isso me ajuda a olhar para as escolas, isso ajuda a olhar para minhas aulas e ver o que é bom, o que alegra e o que despotencializa. E perguntar, se nós somos capazes de produzir história e cultura, como a gente pode produzir um cotidiano que vá se pautando no que é bom? Como que eu favoreço os bons encontros? Como eu evito os maus encontros que decompõem? Como dar força aos encontros que geram alegrias? E aí, eu vou pensando que uma resposta possível é acreditando nos desejos das crianças, apostando na sua capacidade de fazer escolhas. E nas escolas, esse caminho é um caminho de possibilitar o contato com o mundo natural, de haver tempo, espaço para brincadeiras, para os jogos, para as histórias, para os exercícios da democracia que as crianças fazem entre si, para pesquisar o que desafia a curiosidade e que, portanto, interessa as crianças. Nós andarmos atrás das crianças e não as crianças andarem atrás de nós. Nós apenas indo e oferecendo espaço, tempo, os materiais que elas vão nos apontando. No entanto, fica evidente a distância que há entre a realidade, né, a realidade do dia a dia, do cotidiano das crianças no mundo de hoje, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, né? Isso não importa. É evidente essa distância, a distância entre a realidade e esse movimento que a gente quer a favor da potência. Porque, tanto na realidade do Brasil como do mundo ocidental, as crianças estão emparedadas e elas estão sempre sob um comando. E a proposta pode ser a melhor do mundo, linda, da literatura, da filosofia, mas, se ela continua sob comando, algo aí precisa ser mexido, revisto. As pesquisas que eu venho realizando, né, desde o meu tempo de doutorado,
agora com o meu grupo de pesquisa, o de Itaca, com outros colegas na universidade, eles vêm mostrando que as crianças estão distanciadas. São estudos mesmo sobre dados do dia a dia. Isso que a gente já sabe, mas que a gente tem que ir lá e conferir, né? Então, olha, as crianças vivem distanciadas do mundo natural. Elas não têm, no dia a dia das escolas, como algo cotidiano, acesso à terra, areia, vegetação. Elas não têm acesso ao entorno da escola. E é diminuto o tempo que elas ficam ao ar livre, no total de tempo que elas permanecem na escola. Nem mesmo as janelas possibilitam esse acesso ao mundo natural. O convívio com a natureza não é entendido como direito das crianças. É apenas uma possibilidade que depende exclusivamente da decisão das professoras, de quem organiza a rotina. E quando a gente pergunta aos professores quais são as razões dessa situação, a gente vai descobrindo que a natureza é identificada com elementos do mundo natural. Esses elementos são identificados com sujeira, desorganização, doença, perigo e com aquilo que é incontrolável, com a liberdade. A gente vai descobrindo também que esse modo de pensar é coerente com o objetivo de ensinar uma concepção de natureza que é acessada através da razão. Claro, eu preciso das crianças quietas prestando atenção, né? A exigência de atenção é assegurada graças a medidas de controle e modos de organização que são autoritários, que são insensíveis, né? Nas palavras dos professores, e aí a gente avançando, os próprios professores, eles identificam as calas como os espaços mais apropriados para a educação que se fundamenta nos processos racionais. E dizem que as práticas se dão de forma mais acentuada e efetiva nos espaços das salas. Nos pátios é mais difícil de controlar. As crianças são mais criativas, mais autônomas e mais solidárias entre si. Mesmo quando os professores reconhecem essa necessidade, eles têm dificuldade, e não estou falando de eles, eu agora estou me incluindo, porque não são eles, somos nós, né? Nós temos dificuldade de romper com as normas, com as regras instituídas. Isso implicaria num movimento coletivo de desconstrução de valores que são pautados no individualismo, na competição, na opressão etária, na hierarquia das relações, né? Todos esses elementos articulados, eles acabam assegurando o lugar da instituição escolar como reprodutora de uma ordem vigente, né? E o descolamento da natureza, portanto, ele está relacionado a uma função da escola que é direcionada para produzir mão de obra para o mercado de trabalho, né? Que é a função da escola, como ela nasceu na sociedade industrial. Então, andando um pouquinho mais, eu chego nos documentos, no estudo de documentos que hoje são documentos de excelente qualidade, foram produzidos por nós, professores da educação da escola pública, da universidade pública, nesses últimos anos, que são os documentos que estão no site do MEC. Eu quero realçar a qualidade deles e dizer que, num estudo mais minucioso, buscando elementos que me permitissem entender esse distanciamento, eu chego à conclusão que, na maioria dos documentos, a premissa antropocêntrica e divorciada entre seres humanos e natureza ilumina a maior parte deles. O foco está na criança. As crianças são sujeitos de cultura. Essa visão que eles passam. A natureza é cenário onde humanos mentais atuam. Nos documentos, os elementos naturais, como as praias, os rios, as florestas, eles aparecem sempre numa mesma ordem de importância que os bens culturais. Ou seja, as praças, os jardins seriam mais ou menos a mesma coisa para o projeto pedagógico que os mares, os rios, as florestas. Os bens naturais são tomados simplesmente como dimensões culturais, que possibilitam um contexto educativo, revelando uma perspectiva que é racionalista e é utilitarista. A natureza serve a nós.
Assim, o contato seria para construir noções e promover bem-estar. Estão ausentes nos documentos concepções de crianças como ser da cultura e da natureza, e a ideia de que há relações entre sentir-se parte da natureza e desejar protegê-la. Então, eu diria que, como resultado da pedagogia do empoderamento, as instituições acabam funcionando como espaços de aprisionamento, né? As crianças vão sendo despotencializadas, elas vão sendo adormecidas nessa sua exuberância humana, né? Como diria o Foucault, os corpos vão sendo docilizados, a subjetividade vai sendo moldada. E essa situação, até onde eu estou conseguindo entender, ela corresponde, ela é uma situação micropolítica que, no plano macropolítico, ela corresponde a um quadro socioambiental em que a natureza também vai sendo destruída. A Terra vai se degradando, vai se constituindo como um planeta inóspito, inadequado para a vida das espécies que habitam o planeta hoje, né? Então, diante desse desafio, eu, de novo, me pergunto, como no dia a dia, como educadora de educadoras hoje, né, eu consigo contribuir para que a Terra siga abrigando a vida nessa sua força, na sua beleza? Como contribuir para que as crianças sejam respeitadas como cidadãs de direitos, mas também como seres que se fortalecem na alegria de brincar, seres da cultura, mas seres também orgânicos, desejantes, de carne e osso, sujeitos de afeto, de sensibilidade, de conhecimento, que exigem cuidados em todas as dimensões humanas, né? Nas suas diferenças étnicas, de classe, de gêneros, raciais, nas suas inserções ambientais. Então, na interface entre essa realidade e uma utopia, eu venho tentando definir caminhos de trabalho. E, nesse momento, hoje, amanhã eu espero que já tenha alguma coisa, né? Mas eu acho que, nesse momento, eu cheguei a umas 5 proposições, e que eu quero falar delas. A primeira proposição é de religar com a natureza, reconectar. Eu acho que esse é um desafio. O segundo é dizer não ao consumismo e ao desperdício. O terceiro é redesenhar os caminhos de conhecer, nos adentrarmos outras perspectivas epistemológicas. O quarto é dizer sim às vontades do corpo. E o quinto é aprender e ensinar, tudo junto, a democracia. Então, a primeira delas é reconectar com a natureza, porque esse é o único caminho possível para o planeta. Não é possível conectar as crianças com a natureza se não tiver natureza, né? No oeste de São Paulo, naquela região toda do Pontal do Paranapanema, não chove mais. Eu estive lá, eles estão preocupados, porque não chove porque não tem árvore, não chove porque foi tudo derrubado para plantar soja, então não pode chover. A gente aprendeu fotossíntese, lembram? E aí fica aquele conhecimento pendurado, mas serve para quê? Para entender que se não tem árvore, não chove. Pronto. E esse saber parece que está muito distante de nós, né? Então, a primeira delas é o único caminho possível, né? Nós precisamos desfazer esse colapso provocado por um desenlace que é forçado, que é artificial, que não existe, né? E aí eu preciso dizer também, quando eu digo natureza, reconectar com a natureza, de que eu estou falando, né? Eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque em cada tempo histórico, natureza é diferente a visão de natureza dos povos, dos contextos. Eu já acabei? Caramba! Bom, então vou terminar. Terminei mesmo? Caramba! Então, é isso que a gente precisa pensar. O que é a natureza para os nossos povos ancestrais, que estão aí vivos hoje, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, e o que é a natureza para os grupos econômicos plantadores de soja, né, enfim, de plantadores de boi não, mas, enfim, criadores de boi, etc. e tal, né? O que a natureza que eu me refiro aqui é uma força ativa que criou e que conserva a ordem de tudo quanto existe, né?
Eu vou terminar, eu juro. A natureza é a própria vida. Ela é uma força espontânea capaz de gerar e de cuidar de todos os seres. Na palavra de Spinoza, a natureza é a vida que se expressa em todas as coisas e fenômenos. E, portanto, nós, e os seres humanos, as crianças, nós somos apenas um modo de expressão da natureza. Existe natureza cachorro, gato, lagartixa, vegetal, e existe natureza que é ser humano. As crianças são seres que se constituem em conexão com os outros seres humanos e não humanos, e elas se potencializam nesse estado de conexão, né? Nós, seres humanos, afetamos e somos afetados pelo universo. Todos os seres mantêm essa capacidade de estar integrado com o universo circundante. E é essa potência que assegura a possibilidade da gente perseverar enquanto ser, e assegurar a nossa conservação e assegurar a nossa expansão. Nessa linha de pensamento, essa tendência a se associar é uma tendência que o Leonardo Boff lembra, né? Ela é uma característica essencial, porque todas as formas de vida na Terra evoluíram juntas, né? Portanto, o acesso ao mundo natural é um direito, é condição da existência. Ele deve ser assegurado às crianças não apenas por respeito à individualidade, mas porque a saúde do planeta depende dessa conexão. Bom, eu só quero lembrar de um segundo, vou lembrar do segundo, do terceiro, mas não vou ler, né? Então, vem um segundo desafio, que é esse de dizer não ao consumismo e ao desperdício, porque, em religar, existe um outro modelo de desenvolvimento, pautado em relações de respeito entre seres humanos e natureza. Mas, no entanto, as nossas práticas pedagógicas parecem um pouco alheias à constituição das subjetividades consumistas, indiferentes à importância que o ato de comprar vem ocupando na vida das crianças. Eu acho que está na hora da gente reler os documentos da ECO 92, a Carta da Terra, dos movimentos interreligiosos, do Tratado de Educação Ambiental, e retomar essa bandeira dos 3 R's, reduzir consumo, que é o primeiro, reutilizar e reciclar, para a gente tentar fazer frente a essa orgia de objetos que inundam, né, as nossas vidas, e mesmo as nossas festinhas, os nossos congressos, tudo. A gente vive cheio de pastas, pastinhas, papéis, né, papelões. É uma coisa muito grande. Bom, e aí dizer isso, que o combate ao consumismo e ao desperdício, ele é um inimigo a enfrentar, porque ele é um sentimento de mundo, né? E que, para a gente inserir as crianças nessa problemática, não basta consciência crítica, não basta, é preciso inserir as crianças em ações concretas, comprometidas com uma inserção política de todos, né, num movimento de redução. Enfim. E aí, redesenhar os caminhos de conhecer, que passa por um movimento de apostar em todos os caminhos, em outros caminhos de conhecer, e não apenas os caminhos de razão, apostar nos caminhos do corpo, numa educação de corpo inteiro, né? Lembrando que nós somos seres da natureza afetados por outros seres, que parece que até mesmo que o Vygotsky colocou como fundamental, que é a interação com o outro humano, parece que foi apenas isso que a pedagogia extraiu, mas que o próprio Vygotsky, como monista, também considerava essas interações com os outros seres não humanos, né? E, finalmente, dizer que, desse ponto de vista do último desafio de aprender e ensinar a demografia, isso é fundamental, porque as regras que garantem esse descolamento do mundo natural são regras opressivas, autoritárias, que visam uma reprodução de uma lógica. Elas não estão interessadas que os seres humanos o modelo, o sistema não está interessado que as crianças sejam alegres, cantantes, revolucionantes, transformadoras, né? Então, nós precisamos desconstruir essas relações humanas que são verticais e fundar outras que sejam democráticas, que sejam horizontais. E isso já na relação com as crianças. Não dá para a gente continuar na frente como um comandante de quartel,
né? Nós não somos isso. Então, isso exige uma luta pela democracia. E acho fundamental, eu juro que eu vou terminar agora, eu juro. Acho fundamental que hoje, como esperança, eu tenho feito assim, né, gente? Eu tenho olhado para os povos tradicionais brasileiros. Eles estão vivos, eles estão aí. São seringueiros, são quilombolas, são pantaneiros, são catadoras de coco de bagabaçu, são jongadeiros. O que articula a vida desses povos é que eles vivem de acordo com os ciclos da natureza. Eles podem nos aprender outras maneiras de viver, de sentir a vida, né, de sentir o que é a natureza e de poder respeitar, né? Então, é preciso que esses povos se mantenham vivos. É preciso lutar pelas terras deles, para que eles mantenham as terras deles. Isso é uma luta política, né? Para as crianças poderem aprender outros valores, elas vão ter que conviver também com esses povos. E nós somos esses povos, nós somos os povos das florestas, nós somos os herdeiros culturais desses povos. Nós não podemos seguir iludidas com uma ideia de um pensamento único, de uma epistemologia única que vem de fora. Então, eu queria agradecer muito e dizer viva a democracia. Muito obrigada.